A votação referente ao PL das fake news, que a gente comentou muito nesses últimos dias, foi adiada de maneira indefinida. Então, assim, é possível que isso aí demore para voltar, ou se voltar, volte de modo muito diferente e talvez deturpado em relação ao objetivo inicial, que era combater as fake news nas redes sociais, mas também o poder, a hegemonia desses grupos, dessas corporações de tecnologia, as big techs, como Google, Facebook e outras redes sociais, que dominam a comunicação, mas também, em grande parte, nossa percepção sobre a realidade de hoje. Eu falei muito sobre isso no domingo, falei sobre isso ontem, e hoje eu quero voltar aqui para analisar algumas questões relacionadas a isso, mas partindo de uma fala do Monark. O Monark, ele estava revoltado nos últimos dias, ele fez aí algumas lives nas quais ele atacou todo mundo praticamente, né? Ele estava enfurecido, estava fora de controle e ele atacou o Google, ele insultou Leon e Nilce do canal Cadê a Chave, ele insultou Felipe Neto, ele insultou o próprio Álvaro Borba do canal Meteoro, né? Ele estava alguns tons acima, então quero começar esse vídeo com uma fala dele e depois a gente vai pensar algumas coisas sobre isso, porque tem tudo a ver com os tópicos que a gente aborda frequentemente aqui no canal. Então vamos ouvir aqui Monark revoltado, emputecido sobre essa questão do PL das fake news e que ele e outros ultradireitistas chamam de PL da censura. Vamos ouvir aqui e depois pensar um pouquinho sobre isso. YouTube, Google, vocês apoiaram essa p... tá bom? Se hoje o Xandão tem o poder que ele tem, foi graças a vocês que apoiaram essa merda. Vocês apoiaram a narrativa que não, a gente tem que escolher o que pode ser dito ou não, politicamente deve reinar, acaba com o Monark, porque ele tá falando coisa que a gente não gosta, seus merda! E agora vocês estão vendo que o monstro que vocês criaram vai morder a p da b de vocês, seus b... E agora não adianta ficar mandando mensaginha no YouTube, né, falando, olha, essa PL da censura é um problema, hein? Essa PL é um problema, vai dar um poder pro Estado, hein? Agora vocês estão falando, né? Porque vocês passaram os últimos 4, 5 anos apoiando essa narrativa. Calando o povo brasileiro, tá bom? Então não vem com essa merda, ó, bem feito pra vocês agora, se vocês se... Tomara que o Alexandre de Moraes pegue de vocês aí, seus otários. Nossa, eu tenho raiva do YouTube, mano. De verdade eu tenho. Do Google em geral. Se vocês se recordarem aqui, o Monark ele foi banido de várias plataformas de redes sociais após o episódio do Flow Podcast, no qual ele disse abertamente, né, sem nenhum tipo de, interpretação dúbia, que ele era a favor que houvesse um partido nazista no Brasil, regulamentado pela lei. Então, sim, ele era alguém que defendia, com base nessa noção bastante tosca e juvenil dele de livre expressão, que até nazistas tivessem o direito de livre expressão no país. E é claro que isso gerou uma reação tremenda na época, né? Outra pessoa também que sofreu muitas consequências disso foi o Kim Kataguiri, do MBL, e no caso do Monark, isso levou a saída dele do Flow Podcast, da sociedade do Flow, ele foi para outra plataforma que aceitava esse tipo de discurso que ele propagava, então assim, ele foi banido do YouTube, ele foi também banido do Twitter e de outras redes sociais por causa disso. E aí o que acontece é que ele está aqui agora, né, talvez se refestelando um pouco com a ideia de que o próprio YouTube, o próprio Google vai pagar por consequências daquilo que eles mesmos plantaram. Então assim, eles censuraram o Monark e agora o Google seria censurado por esse PL das fake news. Só que tem um detalhe aqui, porque na verdade o Monark já está de volta ao Twitter, já tem tweets com cortes do programa dele, do podcast dele atual, ele já está de maneira indireta também de volta ao YouTube, já tem cortes dos programas dele também aqui por aqui. Então esse banimento ele foi talvez mais duro, mais rígido no começo, mas agora já está bem mais frouxo, então não me parece que ele esteja sem voz em outras plataformas. Muita gente está dizendo agora nas redes sociais, no Twitter principalmente, que o Monark tinha razão. Por causa desse PL agora, ele era alguém que já apontava, né, já indicava os riscos dessa tomada autoritária, da censura no Brasil, de como o Brasil já era uma ditadura, ou seja, aquelas coisas, aqueles delírios que a gente já ouviu, inclusive em outros direitistas brasileiros, como olavistas, como bolsonaristas, que diziam que havia um risco de uma ditadura do judiciário, do STF, algum risco de, censurarem comunicadores de direita. E aí o fato é que a gente precisa voltar aqui à noção de livre expressão e de liberdade, acima de tudo, né? O que é liberdade e se existe algum tipo de liberdade irrestrita numa sociedade. E o fato que a gente sabe disso, a gente falou muitas vezes sobre esse assunto, é que não há.
toda a sociedade ela tem liberdades relativas a outros direitos, a outras liberdades, que não apenas a liberdade de você se expressar ou agir como você bem entender. A gente pode partir do primeiro caso aqui, né? A primeira ideia que existe de uma sociedade de matar outras pessoas. Então, assim, se você se acha na liberdade de você sendo mais forte, mais potente do que os demais, de você sobrepujar seus adversários com base na força e, se necessário, matar os seus adversários, seus inimigos. Então, assim, na sociedade, desde sempre, na verdade, o homicídio nunca foi aceito. Eu acho que são pouquíssimas sociedades nas quais há algum tipo de condescendência com assassinatos no interior de um grupo, mas o fato é que sempre houve regras e depois legislação para conter esse tipo de comportamento. É claro que uma lei que pune um homicida, que pune um assassinato, ela não previne o assassinato. Que haja uma legislação dizendo o seguinte, olha, se você matar alguém, você vai pegar tantos anos de cana, tantos anos de cadeia, não impede que alguém vá lá e mate outra pessoa. Mas é uma promessa do Estado de que vai investigar aquele caso, de que vai analisar aquele caso, de que vai julgar aquela pessoa com base em várias normas judiciais que visam, inclusive, respeitar os direitos do homicida, e aí, caso a pessoa venha ser julgada como culpada, que ela vai pagar por aquilo que ela fez. A lei não impede que os crimes ou as infrações ocorram. O que promete é que o Estado vai tentar regulamentar os comportamentos das pessoas. E aqui a gente retorna, na verdade, a ideia bastante antiga já do contrato social. É uma ideia que surge em parte com Hobbes, depois fortalecida com Locke e também com o Rousseau. São autores, são filósofos que analisaram essa questão e eles propõem um modelo no qual haveria um mundo, né? Claro, um modelo hipotético, mas que haveria um mundo pré-normas, né? Pré-contrato social, pré-regras que regeriam a sociedade, na qual o mais forte mandaria, ou seja, quem tem poder manda, determina, faz o que bem entender, inclusive roubar, matar, estuprar e tudo mais. E depois há um período quando as sociedades se organizam e aí passam a ser regidas por normas, por regras. E nessas regras o que você tem é uma restrição da liberdade, de modo que você possa ter uma segurança entre os pares. Então, se você suprime certas liberdades, matar alguém, estuprar alguém, roubar alguém, para que você possa ter uma segurança coletiva naquele grupo e o grupo se fortalecer e assim poder, inclusive, resistir a grupos inimigos. Então, assim, a ideia de contrato social tem a ver com essa ideia de que as normas visam o bem-estar coletivo e isso passa pela supressão de direitos individuais, muitas vezes, inclusive de liberdade. Quando se trata de livre expressão, a gente entra num território um pouquinho mais complicado porque a impressão que dá é que a fala, né, o discurso, ele não tem esse poder de causar dano, estrago às demais pessoas, como tem um ato de violência, como tem um ato de força contra alguém. Então, a fala seria simplesmente uma esfera ali, sabe, simbólica, na qual você pode falar o que bem entender e poderia, dentro da legislação vigente no Brasil, ser punido por alguns crimes contra a honra, por exemplo, né, difamação, calúnia, injúria. Então, assim, por exemplo, o que o Monark fez nesses últimos vídeos foi injúria. Ele vai lá, insulta Felipe Neto, ele insulta Leon Nilce, ele insulta o Álvaro Borba, do canal Meteoro. Inclusive, no caso ali do Felipe Neto, ele chama o Felipe Neto de traidor da nação. Então, assim, é uma acusação bem grave, né? Segundo ele, o Felipe Neto é o que mais causou estrago no Brasil nos últimos anos, possivelmente. Então, assim, são acusações graves e algumas delas, na legislação atual, se configurariam como crimes contra a honra. Ou seja, ele poderia ser processado por essas pessoas pelo exercício, entre aspas, aqui, da livre expressão dele, sendo que a lei já prevê, sabe, punições, multas, indenização por esse tipo de ofensas, por esse tipo de ataques contra as pessoas. Então, já existe legislação nesse sentido. A questão do PL Fake News tem a ver com outro aspecto, né? Como eu falei nos últimos dias, não é apenas invenção de mentiras, não é apenas que alguém venha aqui e fale uma coisa falsa que não corresponde à realidade. Tem a ver com o controle de, sabe, atos coordenados de manipulação de informação, tem a ver com responsabilização das plataformas de redes sociais para isso também, porque elas estão aqui divulgando esses conteúdos, lucrando bilhões de dólares com esse tipo de conteúdo e sem qualquer tipo de punição por isso. Elas vão lá, se beneficiam disso, elas favorecem esse tipo de informação e não tem que arcar com nenhuma consequência por causa disso. Então, tem a ver com isso. Tem a ver com buscar agora os reais responsáveis por esse tipo de corrosão da democracia no mundo. Mas é claro que a questão da livre expressão deve incomodar as pessoas, deve preocupar as pessoas, porque, claro, tem essa ideia de que todos nós, numa sociedade democrática, teríamos voz, né? Só que isso também é relativo, do mesmo modo como outros direitos. A livre expressão também sofre coerção
de outros direitos, de restrições. Você não pode falar qualquer coisa. Você não pode simplesmente insultar as pessoas sem consequência, como fez o monarca, por exemplo. Há consequências para aquilo que você diz. A gente precisa entender também que há certas distinções dentro da livre expressão. Há diferentes tipos de discurso, né? Há um discurso, por exemplo, de um político na tribuna que está protegido pela Constituição como direito de imunidade parlamentar, no qual ele poderia falar muitas coisas, defender muitas ideias que seriam, às vezes, até inaceitáveis fora da tribuna, e ali dentro ele tem uma certa imunidade para dizer o que ele pensa, mas também há outros níveis, como o discurso artístico. Você, por exemplo, representar um personagem racista numa obra literária, ou numa obra de cinema, ou de uma série, ou uma novela, não torna a sua obra racista necessariamente, torna o seu personagem racista. Então, assim, você está usando o personagem para expressar certas ideias que são condenáveis socialmente, mas isso não quer dizer que você esteja defendendo aquelas ideias. Você está mostrando um personagem complicado, questionável, sabe? Um anti-herói muitas vezes. Então há certas liberdades de fala no interior de uma obra artística que você não teria numa fala comum. Isso também vale para o humor. O humor também tem limites muito mais elásticos do que um discurso qualquer do monarca, por exemplo, no podcast dele. Então, você fazer uma piada que muitas vezes é ofensiva para as pessoas, teria uma liberdade maior do que em outras circunstâncias. É claro que isso vai depender também da interpretação do judiciário, né? Se for para um processo, por exemplo, aí o juiz vai decidir se aquilo ali foi ofensivo até um ponto que vale uma indenização ou não. Mas a produção artística está em outro horizonte. A gente também tem que compreender isso, né? E aí a gente deve retornar sempre aqui à ideia do Popper, né? O Karl Popper, ele escreve uma nota na obra dele, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que basicamente nessa obra ele analisa alguns autores da filosofia, como Platão, Aristóteles, Hegel e Marx, e ele vai apontando como, em alguns momentos, esses autores eles foram usados para justificar ataques contra as democracias. E aí, numa das notas, o Popper ele indica como alguns paradoxos na história do pensamento ocidental, dentre eles no pensamento de Platão, que tem a ver com a ideia de liberdade demais ou democracia demais, como isso pode levar a uma corrosão da liberdade ou da democracia. Então, segundo Popper, por exemplo, né, quando ele fala sobre o paradoxo da democracia, é que muita democracia sem regras que organizem a sociedade democrática, sem freios e contrapesos da democracia, que uma sociedade democrática plena, ela levaria, eventualmente, ao fim da democracia, porque os mais fortes se organizariam na democracia e suprimiriam os mais fracos. E aí levaria a uma tirania. Então, assim, no interior da democracia, sem freios, isso leva ao fim da democracia. E ele aponta também que há esse risco na liberdade. Quando você tem liberdade restrita, os mais fortes abusam da sua liberdade para oprimir os mais fracos, e aí isso leva ao fim da liberdade, porque quando você tem um grupo mais forte dominando, isso já elimina a liberdade dos mais fracos. Então basta pensar, por exemplo, no Google agora, né? Voltando às redes sociais, o Google, o Facebook, a gente fala de gigantes das redes sociais, a gente fala de corporações multibilionárias, que foi o tópico de ontem aqui, e como eles têm esse poder da grana, é um poder muito maior do que qualquer outro grupo, de comunicação existente no Brasil hoje, e que tem um poder tremendo de manipular a percepção das pessoas. Um ponto que eu não abordei ontem foi quando eu falei sobre a distorção que as redes sociais exercem sobre a nossa percepção do mundo, é que mais do que isso, é o modo como esses algoritmos eles moldam até o nosso próprio modo de pensar a realidade. Porque ao ler nossos comportamentos, porque a gente está fornecendo informações sobre nós o tempo todo para as redes sociais, ao ler nossos comportamentos, eles vão fornecendo conteúdo e informações que suprem certas necessidades nossas, certos desejos nossos. Então, desse modo, a gente vai ficando condicionado, quase como se fosse uma droga, a receber essas informações que vão, retroalimentando nossas crenças prévias, nossas convicções. Então, desse modo, a gente vai ficando meio que preso num ciclo de informações e as redes sociais vão direcionando a nosso olhar, né, nosso comportamento, o modo como a gente se relaciona. Então, isso é muito perigoso. E há até perspectivas, né, alguns, teóricos apocalípticos aí sobre o futuro da humanidade, é que basicamente todas as relações serão regidas por algoritmos, porque as redes sociais, as empresas conhecerão mais sobre nós do que nós mesmos. Então, elas vão mapear nosso comportamento com base naquilo que a gente forneceu. Isso já vai nos levar, para certas profissões, ou avaliando já nosso rendimento escolar, para onde a gente pode estudar depois. Ou seja, isso vai ser mapeado por algoritmos e a gente vai ser, condicionado ou levado por certas direções. Tem um livro bem interessante com o título em inglês que é Weapons of Math Destruction. Eu não sei como traduzir esse livro, mas tem em português que eu sei. Eu vou pôr aqui a capa desse livro, no qual a autora trabalha com essa ideia de como os algoritmos já estão presentes em muitas decisões em nossas vidas e como a gente está preso nesses algoritmos
algoritmos já. Isso já é uma realidade, não é algo abstrato. Isso já é uma realidade e isso também faz parte do modo como as nossas interações se dão nas redes sociais. Algoritmos determinam qual conteúdo a gente vai gostar, como a gente vai consumir esse conteúdo, por quanto tempo. Nós já estamos presos numa rede de informação que já leu nossos comportamentos. Então essa ideia de que nós somos livres aqui para poder, sabe, escolher as coisas ou até nos expressar, essa é uma ideia muito, como eu falei, juvenil, uma ideia muito idealizada e romantizada da realidade. Nós temos pouquíssimas liberdades reais, temos pouquíssimas liberdades nesse mundo no qual a gente vive e cada vez menos, de modo que a gente sequer imagina. A gente tende a imaginar que uma lei, por exemplo, suprimiria nossa liberdade, mas no fundo são códigos de computador que estão fazendo isso. É muito bonito falar dessa ideia abstrata de liberdade, quando na realidade mesmo essas liberdades já foram suprimidas de muitos outros modos. E em certos aspectos é até natural que aconteça, dado o contexto, como eu falei, de convívio na sociedade. No mundo no qual nós vivemos, nós não temos liberdade plena de fazer o que a gente bem entender. A gente tem coerções, a gente tem restrições para poder conviver com as mais pessoas. Isso me parece auto-evidente, inclusive, né? Mas eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda, inclusive o adiamento agora da votação do PL das fake news, que me parece que, sabe, subiu no telhado e não vai votar tão cedo, então, assim, me parece que o negócio aqui foi enterrado, mas vamos esperar para ver como se desenrola. Como é que você entende isso? A revolta do monarca em relação a esse PL, né, que eles chamam de PL da censura, como se a gente não estivesse, sabe, sendo coagido por muitas formas de restrição do nosso discurso, do nosso comportamento, do modo como a gente, sabe, se relaciona com os demais. Isso já existe, isso já faz parte da legislação de um país, isso já faz parte do modo como a gente se entende enquanto sociedade mesmo, né? Desde sempre, praticamente. Mas como é que se entende isso? E os insultos que ele direcionou contra Felipe Neto, contra Leon Nilce, contra o Álvaro Borba, do Meteoro, eu senti que o tom subiu muito para o Monark, mas não apenas para ele. Muita gente está bem indignada por aí e eu senti que as pessoas estão mais radicalizadas do que estavam antes, estão mais nervosas, estão mais emputecidas, estão mais expostas a tretar com as demais, estão mais intolerantes. Então, assim, é um movimento que eu tenho percebido ao longo dos últimos anos e eu achei que fosse reduzir um pouco depois da derrota do Bolsonaro, mas não parece que é o caso. As pessoas continuam bastante nervosas, bastante inflamadas, e eu tenho ficado preocupado com isso, porque ao longo desses anos a nossa tentativa aqui foi de moderar o discurso, de tornar o discurso mais razoável, mais respeitoso, e me parece que o negócio está escalando e talvez seja a tendência geral, né? Cada vez menos diálogo e mais tensões e mais disputas, né? Como é que você entende isso aí? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro, quem puder ajudar aqui no trabalho. E também só lembrando que nesse momento está na pré-venda o meu livro novo chamado Olga Descobre a Democracia, é o meu primeiro trabalho infantil que eu escrevi em parceria com Caroline Arcari e também com ilustração do Thiago Egg. Tá muito lindo o livro, então quem quiser confira na pré-venda, vai autografado para quem comprar na pré-venda e no fim do mês estarei no Brasil para lançar esse livro. Então quem quiser estar pessoalmente lá, eu vou dar uma data futura aqui quando estiver organizado e a gente se encontra para trocar ideias e conversar um pouquinho. Então um forte abraço para vocês, se cuide por aí e até mais. Tchau! Fala, meus queridos amigos e amigas do canal do Henry Bugalho. Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. Dr. Cornel West, considerado o intelectual vivo mais importante do povo negro, professor emérito de Princeton nos Estados Unidos e simplesmente autor de dezenas de best-sellers, vários deles traduzidos em dezenas de idiomas também, vai dar uma aula incrível pra gente sobre a revolução possível. Uma aula com o maior pensador negro da atualidade. E para você do ICL que nos acompanha, é muito fácil participar. É só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente estar com a gente nesse momento inesquecível. 4 de maio, quinta-feira, às 8 horas da noite. Vamos com a gente!